Sem dúvida alguma, o livro de Salmos é um dos mais importantes livros da Bíblia. Não somente porque é o maior deles, mas porque nele encontramos relatos, histórias, orações, hinos, súplicas, poesia, mas principalmente informações que nos ajudam a entender mais e melhor o que encontra-se na profecia apocalíptica. Nessa semana, examinaremos alguns aspectos deste livro, a fim de entender as imagens e os pontos que ali são apresentados, que certamente contribuirão para que eu e você compreendamos melhor aquilo que Deus nos apresenta através da profecia. Olá, seja bem-vindo ao nosso canal e ao nosso encontro semanal para o estudo da Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina. Eu espero que você esteja bem e você e sua casa, durante essa semana, estejam recebendo as bênçãos do Senhor. Caso não, certamente pela fé, o Senhor há de nos abençoar, a fim de que essa semana seja para mim e para você uma semana de vitória. Aonde quer que você se encontre, eu espero que de forma poderosa você seja ricamente abençoado através deste conteúdo e principalmente através do estudo da Palavra de Deus. Eu quero aqui estender de forma especial um abraço a todos os nossos amigos que estão nos acompanhando. Hoje já somos mais de 930 pessoas participando todas as semanas, ouvindo a Palavra de Deus e de forma especial interagindo para que não somente nós, mas mais e mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E creio em Deus e que com a sua ajuda, de forma especial, teremos ainda mais condições de alcançar mais pessoas ao redor do mundo. Estendo aqui um abraço especial aos nossos amigos de Jaíba, onde estamos aqui em nosso distrito pastoral, bem como também aos nossos amigos de Minas Gerais de modo geral, São Paulo, Portugal, Moçambique e também Angola. A todos que estão acompanhando aquilo que temos compartilhado a cada semana. Também no Paraná, Rio Grande do Sul e em outros locais especiais. Um abraço especial e seja bem-vindo a esta grande classe da Escola Sabatina. Nós estamos avançando a cada semana e de modo especial compreendendo mais e melhor os aspectos da profecia bíblica. E eu espero em Cristo que, à medida que estamos estudando juntos, você possa não somente ser instigado a estudar e se dedicar mais no que diz respeito à compreensão da profecia, mas também em todo o contexto da palavra de Deus, uma vez que essa é a vontade do Senhor para a minha e para a sua vida. Então receba o nosso abraço. Caso você ainda não seja inscrito neste canal, se inscreva. Se você já é inscrito, deixe o seu like, o seu comentário para que saibamos de onde você está nos assistindo e de forma especial qual é a sua impressão daquilo que estamos aqui apresentando e também compartilhe este material para que mais e mais pessoas tenham acesso a essa informação e que de forma especial o próprio aplicativo, a própria plataforma possa replicar esse conteúdo, oferecendo o mesmo para mais pessoas ao redor do mundo. Muito bem, nós estamos avançando no estudo daquilo que diz respeito à compreensão da profecia bíblica. Estamos na 8ª lição desse trimestre. O título é Nos Salmos, primeira parte. A ideia é que nós analisemos, tanto essa semana quanto na próxima, aspectos relacionados à profecia bíblica contidas dentro do livro de Salmos, a fim de que, através do texto, encontremos imagens, alusões e símbolos que nos ajudem a iluminar melhor a nossa compreensão daquilo que se encontra no livro de Apocalipse, bem como também nas demais porções proféticas da palavra do Senhor. O verso para memorizar da lição dessa semana se encontra no livro de Apocalipse, no capítulo 14, no verso de número 1. Contudo, antes de irmos propriamente à leitura do texto, eu quero mais uma vez convidar você a receber as bênçãos do Senhor através da oração. Logo, onde você estiver, da forma como você puder, receba as bênçãos de Deus nesta oração. Maravilhoso Deus e Pai, obrigado por nos dar o privilégio de nos reunir neste momento em classe, como uma família, um grande grupo de estudo, a fim de nos aprofundarmos naquilo que o Senhor nos tem reservado na Tua Palavra. E a partir disso, compreender, entender e principalmente colocar em prática em nossa vida aquilo que o Senhor nos tem ensinado. Aonde quer que um dos nossos amigos e irmãos se encontre nesse momento, cubra-os com a sua bênção e com o seu perdão.
Restaure a ele a saúde, se assim for necessário, e dê a ele solução para quaisquer problema que esteja enfrentando. Abençoa-nos neste momento e por meio desta oração, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, como eu disse anteriormente, o título da lição dessa semana é Nos Salmos, primeira parte. E o verso para memorizar se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 14, no verso de número 1. Logo, quero convidar você a abrir a sua Bíblia e tomar em suas mãos a lição da Escola Sabatina para que juntos possamos avançar no estudo dessa semana. O texto bíblico diz assim, observe: Olhei, e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o monte Sião. Com ele estava 144.000, que tinham escrito na testa o nome do Cordeiro e o nome de seu pai. Esse é o texto base da lição dessa semana e nos leva diretamente a Apocalipse capítulo 14. Neste contexto, estamos retratando ou falando sobre o momento em que o Cordeiro, Jesus, está em pé, segundo o texto, sobre o monte Sião. E ali, junto dele, se encontra uma multidão de 144.000 pessoas. Não vamos entrar aqui nos aspectos, pelo menos neste momento, se o número aqui apresentado é um número literal ou um número simbólico. Contudo, o que nos importa nesse texto, de modo específico e especial, é o que é dito sobre essas pessoas que estão junto com Cristo sobre o Monte Sião. O texto destaca uma característica importante sobre esse grupo seleto. O texto diz assim: eles tinham escrito na testa o nome do Cordeiro e o nome de seu pai. Quando você vai ao texto bíblico, você compreenderá com bastante facilidade que a ideia de ter nome está relacionado a caráter, está relacionado aos traços de caráter daquele que está carregando um determinado nome ou uma determinada nomenclatura. Quando você vai, por exemplo, ao livro de Êxodo, capítulo 33, verso 18, bem como o capítulo 34, verso 5 até o verso 29, você se lembrará de um episódio, de um momento na narrativa bíblica em que Moisés faz um pedido a Deus. Estamos no contexto do livro de Êxodo, momento em que Deus extrai o povo de Israel do Egito e os leva até o Monte Sinai a fim de entregar a eles a lei e fazer deste povo uma nação. Em meio a este contexto, Moisés faz um pedido peculiar a Deus. O desejo de Moisés era ver a face do Senhor. Deus então concede a Moisés o pedido, contudo com algumas restrições. Moisés não veria o rosto de Deus, mas o veria pelas costas. E neste momento de revelação extrema, de teofania divina, Deus então proclamou a Moisés, como diz o texto, o seu nome. Moisés então desce do monte posteriormente e a Bíblia diz que ele, naquele contexto, tem que lançar sobre o rosto um véu, porque a glória de Deus ficou impregnada sobre Moisés, ou seja, a revelação do nome de Deus estava agora refletida sobre a face de Moisés. E todos aqueles que tinham contato com ele viam parte da glória que ele mesmo teve o privilégio de ver. Logo, a Bíblia nos mostra que a revelação do nome de Deus está relacionado à revelação do seu caráter, dos traços e da característica do seu caráter. Logo, aqueles que têm o nome ou a glória de Deus sobre si, têm também o seu nome como paralelo da revelação do seu próprio caráter. Em outras palavras, ter o nome de Deus sobre a face está associado à ideia de refletir o caráter de Deus. Contudo, há de se compreender um detalhe importante. O caráter de Deus também é descrito na Bíblia como sendo o reflexo da sua própria vontade. E quando falamos sobre vontade, estamos falando também sobre a lei de Deus. Logo, ter o nome de Deus sobre a face é refletir a sua glória, o seu caráter, a sua vontade e também aquilo que está de acordo com a sua lei. Grave isso de forma segura em sua mente, porque isso será importante para que eu e você compreendamos o desenvolver daquilo que será apresentado na lição dessa semana. A lição de sábado ainda acrescenta a seguinte informação. Observe. Como adventista do sétimo dia, estamos acostumados a procurar os símbolos do Apocalipse na história do Antigo Testamento,
a fim de compreendê-los. Essas narrativas, no entanto, não são a única fonte de nosso estudo, pois a fim de compreender as profecias, precisamos examinar todo o Antigo Testamento. Já dissemos aqui e vamos repetir porque essa informação é muito importante. A fim de compreender o livro de Apocalipse, eu e você não podemos nos furtar da importância de estudarmos toda a Bíblia. E isso diz respeito a irmos do início ao fim. Logo, precisamos estudar desde Gênesis até Apocalipse. Mas também devemos tirar tempo especial para compreender aquilo que se encontra no livro de Salmos. Observe o que a lição vai apontar. Uma fonte especial e rica é o livro de Salmos. Uma leitura atenta dos Salmos leva muitas partes do Apocalipse a ganhar vida, especialmente o capítulo 14, que descreve a obra final da igreja remanescente de Deus. Detalhes providos nos Salmos nos proporcionam nova maneira de compreender e avaliar nosso papel nos momentos finais da história da Terra. Logo, compreendendo melhor aquilo que o livro de Salmo nos traz, compreenderemos de forma paralela e melhor e mais aprofundada aquilo que a palavra de Deus nos reserva na profecia. E entendendo melhor o que a profecia nos apresenta e nos revela, certamente compreenderemos também melhor a nossa participação, não só na história desse mundo, mas principalmente nos eventos finais daquilo que diz respeito não só à preparação, mas em especial à volta de Cristo Jesus. A lição de domingo nos chamará a atenção para o seguinte tema: nosso sumo sacerdote. A lição destaca o seguinte: quando Moisés supervisionou a construção do tabernáculo, ele não foi autorizado a usar qualquer projeto que desejasse. Deus lhe deu o projeto e disse: tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que foi mostrado a você no monte. Isso está registrado em Êxodo capítulo 25, no verso de número 40. O texto bíblico nos mostra que quando Deus solicitou ao povo de Israel que construísse um tabernáculo, Deus não somente pediu para que o povo o construísse, mas sobretudo e de modo especial apresentou a Moisés, o líder do povo, o molde, o modelo que Moisés deveria seguir. A lição vai adiante na pergunta de número 1, destaca a seguinte situação. Leia Hebreus capítulo 9, verso 11 a 15. Que apresenta Cristo como nosso sumo sacerdote no santuário celestial. O que ele está fazendo por nós? Eu quero que você, de forma especial, leia o texto e deixe nos comentários qual é a resposta que você encontrou sobre aquilo que Cristo está fazendo por nós no santuário celestial. É fato que a palavra de Deus nos mostra que após a sua ascensão e intronização, Jesus dá agora sequência à sua obra intercessória, como nosso mediador e intercessor junto ao trono de Deus. O livro de Hebreus vai apresentar várias citações importantes sobre a obra que Jesus está realizando por mim e por você hoje. E qual a importância de eu e você não só compreender, mas sobretudo nos apoiar naquilo que Jesus está fazendo por nós. A lição vai adiante e vai destacar o seguinte: o Apocalipse está repleto de imagens sobre o santuário. Logo, é de extrema importância para que você compreenda o contexto daquilo que nos é apresentado em Apocalipse, entender mais e de forma mais aprofundada todo o contexto relacionado ao santuário. E para isso, logicamente, você precisa ir ao Antigo Testamento e entender as instruções e principalmente a liturgia praticada no santuário, para que então você compreenda não somente aquilo que Cristo está fazendo por nós hoje, mas principalmente também qual a participação e a função do santuário dentro do livro de Apocalipse. A lição ainda acrescenta: sem uma compreensão do santuário do Antigo Testamento, é simplesmente impossível compreender o que João queria dizer ao descrever suas visões. Facilmente, ao ir ao livro de Apocalipse, você compreenderá que grande parte das visões que João teve em suas revelações no Apocalipse estão relacionados ao cenário e ao ambiente do santuário. Logo, se você não compreende a base, o background relacionado ao santuário que está descrito no Antigo Testamento, dificilmente você compreenderá o que João está vendo e qual o significado daquilo que ele está nos revelando. A lição vai ainda adiante e na parte de segunda-feira vai destacar o seguinte ponto:
sobre o Monte Sião. Observe o que a lição destaca. Em Apocalipse 14, o povo de Deus está em pé no Monte Sião, que fica a oeste da cidade velha da Jerusalém atual e era considerada o assento do trono de Deus, que representava a sua presença entre o seu povo. Com o tempo, o Monte Moriá, por ser o monte do templo, também passou a ser chamado de Monte Sião. A importante descrição do remanescente dos últimos dias, Apocalipse 14, é apresentada usando a linguagem do santuário, como acontece na maioria das cenas principais do livro de Apocalipse. Graças ao Cordeiro, o povo de Deus está em seu santo monte. Observe que o texto vai nos dar ênfase aonde o povo de Deus está e por que o povo ali se encontra. Quando vamos à pergunta de número 2 da lição, a pergunta diz assim: Davi perguntou, quem poderá morar no teu santo monte? Salmos capítulo 15 e também os Salmos 24. Quando você analisa com cuidado, e eu peço que você faça isso, vá ao texto bíblico e leia de forma cuidadosa o capítulo 15 e também o capítulo 24 do livro de Salmo. Ali você vai encontrar detalhes importantes sobre o santuário. E de modo especial, Davi faz uma pergunta: quem pode estar diante da presença de Deus? E de forma ainda mais específica, quem pode morar no teu santo monte? O texto vai apresentar a mim e a você um relato, uma descrição daqueles que de fato podem estar perante o Senhor. E isso vai nos ajudar a compreender as características daquele grupo seleto e especial que se encontra junto com Cristo sobre o Monte Sião. A lição ainda acrescenta o seguinte: estar à altura da descrição dos que podem entrar na presença de Deus, conforme vemos nesses salmos, é uma tarefa difícil para os pecadores. Quem pode dizer honestamente que sempre vive com integridade ou que sempre de coração fala a verdade, conforme está no Salmo de número 15, verso 2? Ninguém pode dizer que não será jamais abalado, conforme está no Salmo 15, verso 5. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a verdade não está em nós, conforme está relatado na primeira epístola de João, capítulo 1, verso 8. Logo, os textos nos levam a uma constatação. Se aquele grupo seleto está junto de Cristo, em pé, sobre o Monte Sião, se eles estão diante do Deus Santo, Todo-Poderoso, é porque não estão se valendo da sua própria personalidade, não estão se valendo dos seus próprios méritos, nem tampouco do seu próprio caráter. Pelo contrário, olhando para nós, compreendemos a nossa pecaminosidade e principalmente a nossa indignidade de estar perante o Senhor. Logo, se eles estão ali, é porque eles estão se valendo do perdão e principalmente da justiça que não é nossa, mas vem de Cristo Jesus. Você compreende isso? Principal qualidade ou principal qualificador para que aquelas pessoas estejam ali com Cristo não é os seus próprios méritos. Pelo contrário, é a fé no sangue e na justificação que nos é dada mediante o perdão que nos vem através de Cristo Jesus. Em outras palavras, aqueles que estão sobre o monte confiam em Cristo, por ele foram perdoados e foram também por ele justificados. A lição ainda acrescenta o seguinte: a única conclusão possível é que o Cordeiro nos capacita a ficar em pé no Monte Sião. Você compreende isso? Ao observar os detalhes que são apresentados pela palavra de Deus, compreendemos de forma muito simples, com o apoio daquilo que nos é apresentado em Salmos, que aqueles que estão em pé com Cristo no Monte Sião certamente não estão se valendo da sua própria natureza ou da sua própria condição. Pelo contrário, estão se valendo pela fé, do sangue e da justiça de Cristo Jesus. A lição ainda acrescenta: podemos ter a ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, conforme está relatado em Hebreus capítulo 10, verso 19 e 20. Sem o sangue de Cristo, que esperança nós podemos ter? Absolutamente nenhuma. Logo, além dos detalhes apresentados no livro de Apocalipse, no capítulo 14,
referente quem são aqueles que se encontram junto com Cristo no Monte Sião, o livro de Salmos nos ajuda a entender que, independente de quem são aqueles, eles contêm ou neles há uma característica especial, uma característica distintiva, a fé no sangue, no perdão e na justificação que só Jesus pode nos dar. Sem esse qualificador, seria impossível qualquer pecador estar na presença de Cristo e de forma especial junto dele no contexto dos eventos finais. A lição ainda vai adiante, na parte de terça-feira, vai nos destacar o tema A Lei em Nosso Coração. E a lição destaca assim: o remanescente reunido em Sião tinha escrito na testa o nome do Pai e o nome do Cordeiro. Nas Escrituras, nome significa mais do que uma palavra que identifica alguém. Observe, representa o caráter. Até hoje, em muitas culturas, ainda se diz que alguém tem um bom nome quando o seu caráter é bem visto pelos outros. Você consegue entender? Quando dizemos que uma pessoa tem um bom nome na praça, isso quer dizer que essa pessoa é idônea, uma pessoa honesta, uma pessoa que tem um caráter, um comportamento ao qual você pode confiar. Logo, nome está relacionado a caráter. Isso nos ajuda a compreender melhor aquilo que é dito na descrição sobre aqueles que estão junto com Jesus no Monte Sião. Pois o texto diz que eles trazem em sua testa o nome de Deus e do Cordeiro. Logo, se nome está associado a caráter, lembra que dissemos anteriormente, eles refletem, através da sua vida, o caráter de Deus e também de Cristo Jesus. A lição ainda acrescenta o seguinte: muitos definem a glória de Deus como uma luz brilhante e inacessível, o que, sem dúvida, é verdade. Lembra do que dissemos relacionado ao livro de Êxodo, capítulo 33 e também no capítulo 34? Lembra sobre aquilo que falamos sobre Moisés ter sobre si o brilho da glória de Deus? É sobre isso que a lição aqui está acrescentando. E ela ainda diz assim: no entanto, a glória de Deus é mais do que simplesmente uma exibição visual. É seu caráter. E isso também é verdade em relação ao nome de Deus. O nome do Criador, escrito na testa do remanescente, não se trata de letras escritas no corpo. É uma questão de ter o caráter de Deus na mente e no coração. E assim refletir na vida o seu amor e o seu caráter. Você compreendeu o que o texto acabou de nos dizer? A questão de termos o caráter de Deus na mente e no coração é o que está relacionado com o fato daquele grupo ter escrito na sua testa o nome de Deus e do Cordeiro. É a ideia de você aceitar para a sua vida de forma especial e pela fé, não somente aceitar, mas obedecer e viver aquilo que o Senhor espera de mim e de você. Ter o nome de Deus e do Cordeiro escrito em nossa testa está diretamente relacionado a aceitar a sua vontade e viver para refletir o caráter de Deus entre aqueles que estão ao nosso redor. A lição ainda destaca de forma muito importante o seguinte: Deus se descreveu a Moisés quando entregou ao seu servo uma segunda cópia dos 10 mandamentos, que é uma transcrição do seu caráter. Da mesma forma, os que têm o nome de Deus, Apocalipse 14, verso 1, são descritos como os que guardam os mandamentos de Deus, Apocalipse 14, verso 12. Você consegue entender o que o texto acabou de nos dizer? Ter o nome de Deus escrito sobre a fronte é refletir o caráter de Deus. Contudo, a Bíblia também associa o caráter de Deus à sua lei, porque a lei é a vontade de Deus. Logo, se os 10 mandamentos refletem também a vontade de Deus, temos nos 10 mandamentos os traços, as características do caráter do Senhor. E quando eu e você vivemos uma vida de submissão e obediência à vontade de Deus descrita na sua lei, estamos, na prática, refletindo o caráter do Senhor. Logo, trazemos na fronte o nome de Cristo e o nome de Deus, uma vez que estão atrelados à sua vontade e à sua lei. E de modo muito simples e direto, Apocalipse capítulo 14
relaciona não só o fato daqueles que estão no monte terem o nome de Deus, em Apocalipse 14, verso 1, mas também ratifica e liga essa ideia em Apocalipse 14, verso 12, falando sobre que aqueles, de modo semelhante, refletem o caráter de Deus, mas também guardam os mandamentos do Senhor. A lição fecha dizendo assim: o nome de Deus é seu caráter. A lei é um transcrito do seu caráter. Os que estão no Monte Sião amam o Senhor e por isso o obedecem. Esse amor se manifesta na obediência da lei da sua vontade. Você consegue entender isso? Quando eu e você tomamos a decisão de obedecer aquilo que Deus deixou transcrito na sua palavra, no que diz respeito, em especial, à sua lei, não estamos sendo legalistas, não estamos desejando alcançar a salvação pelas obras, pelo contrário, estamos nos colocando de forma sincera, verdadeira e submissa numa posição de obedecer à vontade do Senhor e por meio disso refletir o seu caráter e a sua vontade. Logo, estamos fazendo parte daqueles que estão se preparando para estarem em pé com Cristo no Monte Sião no momento da sua volta. A lição vai ainda adiante, na parte de quarta-feira, fala sobre o Salmo 5. E a lição vai destacar o seguinte: no Salmo 5, verso 7, Davi descreve um ato de adoração. As três mensagens angélicas, de forma semelhante, chamam o mundo à adoração. Apocalipse 14, verso 7. Percebe o paralelismo? Percebe a ligação? Tanto o Salmo 5 quanto o Apocalipse 14 fala amplamente sobre adoração. Na boca dos remidos não se achou mentira. Apocalipse 14, verso 5 destaca isso. De acordo com Davi, na boca dos meus adversários não há sinceridade. Salmo capítulo 5, verso 9. Logo, Salmo 5 e Apocalipse 14 trazem um contexto aonde apresenta características e contrastes relacionados àquele grupo especial que está com Cristo no monte, a fim de eu e você compreendermos detalhes importantes e características daqueles que ali estão. A lição ainda acrescenta: nesta parte fundamental do Apocalipse, João apresenta uma cena surpreendente. Pecadores foram resgatados da morte e têm o privilégio de estar na presença de Deus. Eles não conquistaram esse direito. Em vez disso, o receberam porque o Cordeiro de Deus, o justo Filho do Homem, estava lá com eles. Eles foram perdoados e redimidos. Não precisam mais carregar sua culpa, porque o Cordeiro de Deus a carregou por eles, conforme está em Isaías capítulo 53, verso 12 e 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Uma vez que o nome de Deus é escrito em nosso coração, não podemos ficar mais em silêncio. O povo de Deus apresenta ao mundo uma oferta final de misericórdia usando uma voz forte. Apocalipse capítulo 14, verso 7. Davi disse: alegrem-se todos os que confiam em ti, cantem de júbilo para sempre, porque tu os defendestes. Em ti se gloriem os que amam o teu nome. Isso está em Salmo 5, no verso de número 11. Quando você toma por base aquilo que a palavra do Senhor nos apresenta, tanto no livro de Salmos como também em Apocalipse, você certamente compreenderá melhor não somente a revelação de Deus, mas em especial a característica ou as características daqueles que farão parte do povo de Deus nos últimos dias e que de modo especial estarão prontos e preparados para se encontrar com Cristo. Estes, como estudamos até aqui, não estarão se valendo das suas próprias características, dos seus valores ou dos seus méritos. Pelo contrário, esses se agarrarão pela fé ao sangue de Cristo e principalmente receberão dele a sua justificação. Isso os qualificará a estar em pé ao lado do Cordeiro quando este voltar para nos buscar, assim como está relatado em Apocalipse, no capítulo 14. A lição, então, fecha na parte de quinta-feira, trazendo a mim e a você o seguinte tema: ensinar aos transgressores os teus caminhos. A lição diz assim: depois que Isaías viu o Senhor na sala do trono, e depois que foi informado de que a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado, ele respondeu ao chamado divino dizendo:
eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías capítulo 6, verso 7 e verso de número 8. Uma vez que ele estava em paz com Deus, apesar de conhecer suas falhas, estava pronto para trabalhar para o Senhor. Isso também ocorre conosco. Como proclamar a salvação aos outros se nós não a recebemos? Só podemos recebê-la pela fé em Jesus e no que Ele fez por nós. Há aqui uma questão clara e definida. Quando você reconhece o seu pecado, quando você compreende as suas faltas e falhas, e uma vez reconhecido, busca aquele que é o único que pode não somente perdoar o seu pecado, mas sobretudo purificar a sua vida e transformar você de alguém inerentemente pecador, desobediente, a um servo submisso e que, sobretudo, obedece à vontade de Deus, automaticamente você será não somente perdoado, purificado, mas sobretudo capacitado a pregar a palavra de Deus. O livro de Salmos nos mostra isso, em especial no Salmo 51, mas também naquilo que lemos sobre Isaías, no capítulo de número 6. Quando Isaías, o profeta, foi perdoado por Deus, assim que sentiu do Senhor e recebeu dele o perdão e a purificação, o profeta sentiu-se também capacitado não somente a receber a bênção de Deus, mas a compartilhar esta bênção do perdão e da restauração com aqueles que faziam parte do seu povo. Da mesma maneira, o Salmo 51 nos mostra a mesma verdade. Assim que Davi recebe o perdão pelo seu pecado, ele mesmo declara que agora ele ensinará o povo e mostrará a eles o caminho para a salvação. Logo, o reflexo do perdão e da graça de Deus é em resposta à nossa participação na pregação do Evangelho e no anunciar ao povo aquilo que Deus pode fazer por cada um de nós. A lição vai adiante e diz assim: leia o Salmo 51, versos 7 a 15. O que Davi prometeu fazer depois que Deus o perdoasse e o purificasse de seu pecado. Leia com cuidado esse texto e deixe aqui no comentário aquilo que você compreendeu. A lição ainda acrescenta o seguinte: ser chamado à presença de Deus é, em última análise, ser enviado de volta ao lugar em que você estava. Você consegue entender? Há essa dinâmica em especial no Salmo 51, bem como também em Isaías capítulo 6. Deus tira Isaías de onde ele estava, perdoa e purifica o seu pecado e o devolve para o mesmo lugar, a fim de que ele passe a ser um reflexo, um exemplo e um portador daquilo que Deus pode fazer pelo pecador. É assim que Deus trabalha. A lição vai adiante e diz: em sua sabedoria, Deus designou os redimidos para servir como sua voz para o mundo caído. Tão logo uma pessoa aceita a Cristo, em seu coração nasce um desejo de apresentar aos outros o precioso amigo que encontrou em Jesus Cristo. A verdade salvadora e santificadora não pode ficar escondida em seu próprio coração. Esta é uma citação de Ellen White do livro Caminho a Cristo, página 50. Você consegue entender? Quando Deus redime, perdoa e purifica um pecador, a reação natural não somente é aceitar o perdão, mas sobretudo compartilhar esse perdão salvador àqueles que carecem dele. A partir do momento que um pecador se apresenta diante de Deus, ele reconhece o seu pecado, enxerga melhor a sua condição e natureza, busca no Senhor restauração, perdão e graça. E ao recebê-lo, é feito então um mensageiro de Deus. É feito um portador de boas novas e principalmente um exemplo e um reflexo daquilo que Deus pode fazer por nós. A partir desse momento, você carrega em si mesmo as marcas de Cristo. Você carrega em si mesmo a glória do Senhor, o reflexo do seu caráter, pois você está vivendo e obedecendo à sua vontade. Logo, você é feito um instrumento, não somente de compartilhamento da palavra do Senhor, mas sobretudo um exemplo vivo daquilo que Deus pode fazer em mim e também naqueles que necessitam. Que pela graça do Senhor, de posse do conhecimento daquilo que hoje estudamos, você se coloque diante da presença do Senhor. Permita que Ele perdoe os seus pecados.
Permita que Ele transforme a sua vida e purifique você por completo, a fim de que você seja transformado em um instrumento da proclamação da poderosa palavra de Deus. Onde quer que você esteja, independente de qual seja a condição que você se encontre, entregue a sua vida a Jesus e permita que Ele faça em você e por você aquilo que nós não podemos fazer. Nós nos encontraremos na próxima semana para darmos sequência estudando a segunda parte das revelações que encontramos no livro de Salmos, que nos ajuda a compreender mais e melhor aquilo que nos é apresentado nas profecias apocalípticas. Que você tenha uma semana de vitória e você e sua casa sejam ricamente abençoados. Na semana que vem nos encontramos, mas não deixe de sair deste conteúdo sem antes se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar o conteúdo e deixar também o seu comentário. Façamos com que este conteúdo e que esta belíssima mensagem de salvação alcance mais e mais pessoas para a honra e glória de Deus. Que Deus o abençoe e nos encontramos na próxima semana.